Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos dar o início da leitura da Bíblia Sagrada, aonde está escrito aqui no livro de Marcos, Evangelho por Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 21. Aqui vai se falar sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 21. Glória a Deus. A leitura da Bíblia, irmão, é tão, assim, maravilhoso, que aqui o Senhor Jesus ensinou seus discípulos na época, e hoje nós somos os discípulos do Senhor Jesus, e nós também vamos aprender como o Senhor Jesus se comportou, como o Senhor Jesus mostrou a sua autoridade e também a sua missão. Louvado seja Deus, né? Então vamos ler aqui. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar de Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele havia escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, dizia um para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriaram. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso dizia: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando uma grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava de frente dele, vendo que isso clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre os quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subindo com ele a Jerusalém. Nós vamos até aqui, irmãos. Depois nós damos a continuidade na parte do corpo de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, já
no versículo, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 21, e naquele momento, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo de um campo, e que levasse a sua cruz. Irmãos, nós vemos nessa passagem do versículo 21, né, que os soldados, lembra aquela passagem, né, irmão? Você pode ver que aqui desse versículo 21, os soldados romanos, eles tinham o direito de obrigar os cidadãos das nações, né, subjugados aos trabalhos forçados. Vocês lembram aquela passagem? Olha só, irmãos. Por isso que tudo que Jesus ele fala, nós temos que prestar bastante atenção, porque vamos lá em livro de Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão da Montanha, nós vamos ver no versículo 41, Jesus ensinava ali a multidão e também os seus discípulos, e dizia assim, ó, no versículo 41, né, ó, diz assim, no 40 também, ó, o versículo 40 do Mateus 5, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Irmãos, veja que, por que Jesus disse isso? Porque os romanos, eles tinham dominado Israel, o povo judeu, eles tinham domínio. Então, os soldados, os romanos, ele tinha poder para chegar para um cidadão dali, dos judeus, e falar assim, ó, você vai andar tipo 1 milha, e Jesus está pedindo para que a pessoa ande 2, obedeça, entendeu, irmãos? Agora vocês entenderam o sentido que Jesus estava falando em Mateus? Quando alguém te obrigar a andar 1 milha, você ande 2? Exatamente. Aqui, esse Cirineu, irmãos, nós estamos vendo que esses soldados e também alguém ali importante da corte ali, obrigou ele, você vai levar a cruz do Senhor Jesus, né? No caso, falava de Jesus. E isso, então, o Cirineu obedeceu, justamente porque era uma ordem romana. E aí nós vemos aqui que o Cirineu, glória a Deus, então eles eram subjugados a forças, né? Um trabalho forçado. Então, foi isso que eles fizeram. Eles obrigaram, então, ao Simão, né, carregar a cruz de Jesus. E Simão era um judeu cirineu. Ele era um judeu cirineu, tá vendo? Estava subjugado pelo poder de Roma. Então, ali, irmão, nós vemos, então, glória a Deus, que ele também, aqui está dizendo que ele era pai de Alexandre, de Rufo, né? Então, irmãos, mostram aqui que Roma tinha, né? Conhecimento, conheciam esses homens aqui. Roma também conhecia esses homens aqui. Então, Simão, ele se tornou cristão por causa dessa experiência. Até esse Simão levar a cruz do Senhor Jesus, irmão, Deus fez uma obra com ele também. Então, voltando aqui em Marcos 15, no versículo 22, nós vemos que levaram ao lugar da Gólgota, que se traduz o lugar da caveira, né, irmãos? Então, isso aí é um nome aramaico, tá bom? Era um local tradicional da crucificação, onde foi edificada, né? Ali, então, era um lugar bem tradicional. Levavam as pessoas para fora de Jerusalém, e ali eram crucificados, né? Então, amados, a gente vê que isso aqui localizava fora dos muros das cidades. Nós podemos ver isso no livro de Levítico, no capítulo, vamos até lá no livro de Levítico, capítulo 24, 14. Vamos dar uma olhada lá? Levítico, olha, 24, versículo 14. Toda a glória a Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Olha que interessante, né, irmão? Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça
então toda a congregação o apedrejará. Lembra que o nosso Senhor Jesus, lá na casa de Caifás, do sumo sacerdote, eles condenaram Jesus, porque vocês lembram aquela pergunta que está lá no capítulo 14 de Marcos, né? Se vocês lembrarem, que no versículo 61 e 62, aqui diz assim, ó, mas ele, né, Jesus calou-se e nada respondeu. Então o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E no versículo 62, Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. No 63, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz, para que necessitamos de mais testemunha? Vós ouviste a blasfêmia, o que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Então, foi exatamente isso, irmãos, que nós estamos vendo aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus, né, ele foi levado para fora de Jerusalém, e como diz ali também em Levítico, acabei de ler para vocês, nós também temos isso no livro de Números, no capítulo 15, versículo 35. Vamos lá no livro de Números. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, nós vemos aqui que como esses homens condenaram nosso Senhor Jesus, colocando ele como culpado de morte, como se Jesus tivesse blasfemado, se fazendo filho de Deus. E claro que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, em Número, capítulo 15, no versículo 35 e 36, diz assim, ó, louvado seja Deus. Diz bem claro, ó, disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, irmãos, vocês perceberam que esses judeus, eles levavam essa escritura, louvado seja Deus, levava desta bem o Velho Testamento, né? Eles levavam à risca. Agora, veja bem, irmãos, eles tinham conhecimento das Escrituras ou não tinha? Tinha. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em Salmos 22, diz perfeitamente sobre o reino de Messias. O livro de Isaías é messiânico. Tudo que Jesus estava fazendo ali, irmãos, era a própria Escritura declarava que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que fizeram eles ir contra Cristo? A inveja. Olha o perigo da inveja, irmãos. Olha como a inveja é destruidora. Quando uma pessoa é invejosa, ela destrói a si própria e destrói tudo que estiver em volta. Por isso, amados, que nós devemos sempre estar debaixo do sangue de Jesus Cristo e sempre fugir do mal e da aparência do mal. Se vocês encontrarem algum conflito, não dê continuidades ao conflito. Fuja da aparência do mal. Não perca tempo com discussões. Procura sempre a paz. Faça como Jesus. Fica calado. Momento de silêncio. Quantas pessoas que estavam julgando ele, quantas pessoas maldiçoando o Senhor Jesus, maldizendo dele, e Cristo com a boca fechada. Então, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar também em silêncio. Vamos ver aqui, irmãos, também no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos dar uma olhada ali também, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hebreus, santo é o Senhor. Aleluia. Olha o que diz aqui, irmãos. Hebreus, capítulo 13. Bendito é o Senhor. No versículo 12, diz assim, ó.
E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, ele sofreu fora da cidade. Foi lá em Gólgota. Está vendo, irmãos? As Escrituras declaram Jesus Cristo como Filho de Deus. Irmãos, hoje nós glorificamos a Deus, porque hoje nós temos esse conhecimento. Irmãos, se não tivesse a Bíblia Sagrada, se não houvesse a palavra de Deus, como é que nós íamos ter certeza de que Jesus seria o nosso Salvador? O seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha também com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus deixou a palavra dele para que nós tenhamos conhecimento dele. E assim o Espírito Santo vai nos testificando. Quer ver um exemplo? Irmãos, vocês lembram ali em Atos, irmãos, de Felipe e o eunuco? Salve erro, irmãos. Em Atos, ali nós vamos encontrar, glória ao nome do Senhor Jesus, acho que é no capítulo 12, salve erro, viu, irmãos? O Felipe, ele estava ali na casa dele, e um anjo manda ele ir para uma estrada, e para que ele ficasse naquela estrada, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que ele ficasse naquela estrada. Deixa eu ver aqui só um minuto. Não é Atos 12, não, irmãos. Depois aqui eu vou procurar direitinho, e talvez a irmã Ângela me ajude aí, irmã Ângela, sobre Filipe e Eunuco. Ele está aqui em Atos, tá bom? E nós vamos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Depois a irmã me passa, eu vou passar. Assim, Atos capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Está aí. Deus abençoe. Aqui mesmo, olha aí. Louvado seja Deus. Aqui fala sobre o Filipe e o eunuco. Então, nós vemos aqui que o anjo do Senhor, ele falou com Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Então, aquele caminho está deserto. E logo, Filipe obedeceu, né, irmão? E foi. E eis que depois passa ali um homem etíope, um eunuco, mordomo mor de Candace, né? Das rainhas da Etíope, o qual ele era surpreendentemente de todos os seus tesouros, superintendente de todos os tesouros ali, glória ao nome do Senhor Jesus, e tinha ido para Jerusalém adoração a Deus. Olha só, irmãos, vemos aqui que quando esse eunuco estava voltando, regressando, aí o Espírito Santo fala com Filipe: chega-te e ajunte a esse carro. Então Filipe saiu correndo, irmão, e ouviu que o eunuco estava lendo sobre o profeta Isaías. Então Filipe disse a ele: tu entendes o que está escrito? E ele disse: como eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou ao Filipe que subisse e com ele e se assentasse. Agora, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês na comunhão entender. Está vendo, irmãos? O eunuco estava com a palavra de Deus nas suas mãos. E ele estava tendo dificuldade de entender, no momento, aquelas sagradas escrituras. E nós vemos aqui que Filipe, né, ele diz assim, o eunuco pergunta para Filipe, né, olha, de quem está dizendo isso aqui? É dele mesmo ou de um outro profeta, né, ou de uma outra pessoa? Aí é onde que Filipe vai, abre a sua boca e começa, então, naquela escritura, aonde estava escrito que Isaías, começa a anunciar Jesus Cristo. Porque, na verdade, Isaías estava falando do Messias, do Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa conversa, agora vocês estão entendendo como é importante nós lermos a Bíblia Sagrada, irmãos? Como é importante nós termos um conhecimento, glória a Deus, um conhecimento que Jesus está mostrando
dali os seus discípulos ensinando, como está ensinando a nós, como o Senhor Jesus fez, como as Escrituras cumpriam, as profecias cumprindo na vinda de Jesus Cristo, na vida dele. Então, amados, é muito importante. Agora, veja aqui, Eunuco, ele simplesmente disse assim, né? Quando ele entendeu que ele estava indo caminhando, e ele entendeu que Filipe estava falando de Jesus Cristo, o varão que o Senhor Deus enviou e morreu e ressuscitou. Aí nós podemos ver aqui no versículo 36 do capítulo 8 de Atos, que indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, quer dizer, vamos dizer, uma lagoa, irmãos, um lago, alguma coisa nesse sentido, né? E o eunuco pergunta: o que impede de eu ser batizado? Olha, irmãos, percebeu? É importante que muitos aqui entendam uma coisa, principalmente quem tem o conhecimento da palavra de Deus. Vejamos bem, muitas pessoas dizem assim: para você ser batizado, você tem que esperar Deus te chamar. Deus tem que tocar no teu coração. Irmãos, não é bem correto isso. Sabe por que não é? Irmãos, veja aqui na vida de Eunuco. Eunuco conheceu a palavra e depois Eunuco falou: olha, eis aqui o lago, a água aqui. O que impede de eu ser batizado? Então, Filipe faz uma pergunta para ele, né? Fala assim, ó: é lícito se crer de todo o coração? Respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe batizou o eunuco. Irmãos, percebeu que aquela conversa entre eles, o Senhor Deus não veio ali fazer uma visita no coração dele, não, ele teve o conhecimento da palavra e ele obedeceu a palavra. Você viu que Jesus disse para os discípulos, ali no livro de Marcos 16, ide ao mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quer dizer, todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E os que não crerem estarão condenados. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, né? Pegarão a serpente, não fará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, também não terá dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, observa isso, irmãos. Ele diz: anunciai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, veja, tomamos muito cuidado que muitas pessoas colocam coisa que não é da Bíblia. Não, você tem que sentir a presença de Deus. Se Deus não te chamar, não obedeça. Irmãos, quem somos nós? Tá vendo? Agora você tem a luz da Escritura. O eunuco aqui não ficou esperando Deus visitar ele num outro dia, no outro ano. Não, ele já entendeu. Agora, vocês observaram o que estava na mão do eunuco? A palavra de Deus. Então, se ele estava com a palavra de Deus na mão dele, no livro de profeta Isaías, significa que ele estava se convertendo ao Senhor, só não tinha o conhecimento do Cristo. Aí vem Filipe e coloca. Você viu que o anjo orientou Filipe e o Espírito Santo mandou Filipe para a carruagem? Você viu por que o Espírito Santo fez isso? Por que o anjo fez isso? Justamente porque o coração do eunuco estava preparado para receber a palavra de Deus. E por isso os céus o ajudou para o entendimento. E isso nós aprendemos que Deus nos ajuda, irmãos. Aquele que se dedicar a ler as Escrituras Sagradas, irmãos. Amados, nós não estamos falando de estudos, aquelas coisas. Não, nós estamos falando sobre a vida. Ler aqui é ler sobre a vida do nosso Senhor. É ler sobre aqui a vontade de Deus. Porque o Senhor disse que está escrito, né, na palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus quer que nós lemos a palavra dele. Essa é a vontade de Deus. Oséias, no capítulo 4, se vocês observarem, Oséias, capítulo 4, irmãos. Isso aqui para que nós possamos ter entendimento, tá bom? Vamos lá no livro de Oséias, no capítulo 4, para vocês verem que muitos israelitas, olha, irmãos,
eles padeceram, sofreram, né? Por quê? Por falta de conhecimento. Irmãos, a palavra de Deus nos traz conhecimento. Vocês estão aqui, vocês estão cada dia mais, e eu também sendo iluminado, é através da palavra de Deus. Vocês creem que o Espírito Santo de Deus, como esteve lá com o eunuco, está conosco aqui também? Porque nós temos interesse de ler a palavra de Deus? Vocês estão entendendo isso, meus queridos? Então vamos entender aqui, ó. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz bem claramente, ó. Todavia, deixa eu ver aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui é um problema gravíssimo. Vocês lembram, irmãos, que o Senhor Deus orientou Josué, lá no capítulo 1, para ele não se afastar das leis do Senhor que ordenara a Moisés, e nele meditasse dia e noite, não se apartasse daquele livro? Então, irmãos, aqui, ó, Israel tem se apartado dos conhecimentos de Deus. Vamos lá no versículo capítulo 6, verso 6, aqui o Senhor fala bem claro qual é o desejo dele, olha. No capítulo 6, versículo 6, diz bem claro. Deixa eu olhar aqui. Glória a Jesus. Oséias, capítulo 6. Aqui, ó, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos o conhecimento dele. Irmãos, e o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos adquirindo conhecimento de Deus. Então, queridos, essa é a vontade do Senhor, que nós conhecemos a palavra de Deus. E se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos se submeter dando ouvido à voz do Senhor, à palavra de Deus. E somos um povo abençoado. Vocês viram que Filipe... Então, veja, irmãos, só para voltar no assunto do eunuco. Eunuco não precisou ter a presença de Deus, assim, sentir no coração arder para batizar. Ele creu e foi batizado. Nisso ele já é salvo. Agora, existe algum caso, por exemplo, nossos filhos têm conhecimento de Deus, aprenderam as coisas de Deus. Agora, não, você tem que esperar Deus te visitar. Irmão, Deus não faz acepção de ninguém. O Senhor, olha só, as pessoas vão ensinando errado. Você tem que esperar que Deus visite o teu coração para você ser batizado. Aí a pessoa fica esperando Deus visitar o coração dela. E Jesus diz que ide ao mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo. Quer dizer, as escrituras estão mostrando ao contrário do que uma pessoa está falando. Ela está pedindo para que nós anunciamos. A pessoa creu e for batizada, ela está sendo salva. Ela é salva. Então, amados, o que nós temos que entender... Agora, existe algum caso, às vezes a pessoa vai ao batismo e ninguém anunciou a ela, mas aí o coração dela ardeu, porque o próprio Senhor, né, vai acabar chamando ali e a pessoa é batizada, que ele tem todos os caminhos de chamar os seus filhos. Então, veja, irmãos, agora, o que nós precisamos é ensinar aos nossos filhos, né, e também aos demais, a palavra de Deus, ter conhecimento. Porque também, se um menino de 12 anos ou uma menina de 12 anos for batizado sem conhecimento da palavra de Deus, o risco é muito grande de errar. Então, nós precisamos o quê? Vocês lembram que sempre foi ensinado, glória ao nome do Senhor Jesus, que o povo, desde lá no passado, que Deus ordenou aos pais ensinar os filhos na cama, andando, sentado, até perto do dormir, sempre ensinando as leis do Senhor. E isso é muito pouco nos dias de hoje. Nos nossos cristãos de hoje, é muito pouco. Nossos filhos têm um déficit muito grande dessa parte, por causa de muitos pais não ensinar os seus filhos dentro da Escritura. E o pior, que às vezes muitos pais também não conhecem as Escrituras Sagradas.
Agora, vocês estão entendendo como é importante ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras? Ela é importantíssima na nossa vida. Só quis trazer aqui um parâmetro para vocês, irmãos, para vocês verem como que Deus trabalha na vida. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele. E é exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui. Temos tendo conhecimento sobre a vida do Filho de Deus. Como que ele reagiu? Como nós devemos reagir como ele? Ele está nos ensinando. Nós estamos aprendendo com ele, irmão. Vamos voltar aqui à palavra de Deus, em Marcos 15. Nós vemos aqui que no versículo 23, deram-lhe beber vinho com mirra, mas o Senhor Jesus não tomou. Irmãos, nesse versículo 23, o vinho, ele era misturado com mirra. Então, nós precisamos ver o que era uma mirra. Era uma erva amargosa, até um certo ponto, eu vou mostrar a vocês aqui, sobre essa erva, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, vamos abrir no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 18. Vamos dar uma olhada ali. Deuteronômio, capítulo 29. Toda a glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 29, versículo 18, diz assim, ó. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir outros deuses dessa nação, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. Tá vendo? Então, se nós observarmos isso, irmão, essa mirra, ela era uma raiz até venenosa, amarga, né? Então, nós percebemos que aqui está dizendo que haja raiz de veneno e fel, amargo. Vamos ver no livro também de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32 e 33. No próprio livro de Deuteronômio, diz assim, ó. Porque a sua vinha é uma vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas, cachos amargos têm. O seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víbora. O que quis dizer aqui? Porque Sodoma e Gomorra, ela cometia iniquidades, pecados venenosos, quer dizer, mata, né? São pecados gravíssimos. E então, por isso que se fala de uma uva venenosa, cachos amargos, fel. E aqui está se falando justamente, nós estamos pegando alguns exemplos aqui, vamos lá no livro de Salmos, 69. Aqui já vai falar da vida de Jesus Cristo. Olha aqui no livro de Salmos. Salmos 69. Livro de Salmos 69, amados. No versículo 21 diz assim, ó. Olha, aqui já está se falando do nosso Senhor Jesus. Aqui é uma profecia, tá bom? Então, aqui fala sobre os sofrimentos, né? De Davi. Então, veja aqui no Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e a minha sede me deram beber vinagre. É o que deram para Jesus. Vinho, que estava já azedo, né? E fel, mirra, que é amargo. Então, foi o que deram para o sofrimento do Senhor Jesus. Naquele momento que ele estava sendo crucificado, ele apanhou, tiraram muito sangue do Senhor Jesus. Na cruz ali estava poucas gotas de Cristo já caindo ali, e ainda deram esse aqui, deram vinagre e mirra, que é o vinho e mirra, vinho azedo, né? Então, torna-se Nós podemos também confirmar esta palavra, irmão, essa profecia, está no livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo 14 também. Diz muito claro, irmãos. Olha aqui, ó. Jeremias, capítulo 8, versículo 24.
Aqui também fala claramente, 24 não, 14, tá? Jeremias capítulo 8, versículo 14, perdão, irmãos. Aqui diz assim, ó. Porque nos assentamos ainda, juntai-vos e entremos na cidade fortificada, e ali perecemos, pois o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel. Tá vendo? Porquanto pecamos contra o Senhor. Agora, você imagina na cabeça do sacerdote, naquele povo, eles dando aquele vinho com fel, por motivo na cabeça dele que Jesus tinha blasfemado, dizendo que era filho de Deus. Agora, vocês estão entendendo o sentido? Porque quando a gente só lê a Bíblia, assim, ali, aquele momento, fica muito vago. Por que que deu um vinho azedo com mirra para ele? Por que uma erva amarga? Por que isso? Porque aqui está mostrando. Porque Jesus, na lei deles lá, que está em Marcos capítulo 14, versículo 61 ao 63, está a condenação de Jesus, culpado de morte, porque ele blasfemou, dizendo que era filho de Deus e que estaria sentado ao lado de Deus e que viria em nuvens de glória. E aquilo ali essa é a situação de Jesus recebendo totalmente esta situação, cumprindo na vida dele tudo que está escrito nos livros. Quando nós, irmãos, Deus nos dá a graça de procurar desta forma, você vai ver quanto que o Senhor Jesus padeceu para nos dar essa vida eterna. Quanto ele padeceu para nos dar a humanidade, voltar à vida para com Deus. Claro que somente todos aqueles que creem no Filho, né? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro caminho que a pessoa possa chegar a Deus se não for através do seu Filho, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, também está escrito no livro de Jeremias, eu não vou abrir agora, que é muito, né? No capítulo 23, versículo 15, Lamentações, no capítulo 3, versículo 5, e também no versículo 19, tá bem? Então, nós vamos voltar aqui no livro de João, de Marcos. Então, amados, nós vemos aqui que, então, o que seria essa planta de mirra, né? Ela é uma planta, irmãos, ali, que era sem fruto. Ela não tinha fruto, essa planta. E era muito amarga. Uma planta amarga. Como eu li para vocês aqui, se nós abrir ali no livro de... Vamos ler aqui agora o livro de Oséias, no capítulo 10, versículo 4. Então, vamos ver o que era a mirra. Bem, vamos lá em Oséias. Agora, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui diz bem claramente, irmãos, no capítulo 10, versículo 4, fala claramente: e falaram a palavra jurando falsamente e fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva venenosa nos sulcos do campo. Tá vendo, irmãos? Glória a Deus. Aqui se fala sobre ervas venenosas, ervas amargas. Tá certo? Podemos também completar isso no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. No versículo 23 diz assim: pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Olha, irmãos, sabe aquele momento quando uma pessoa espiritualmente, agora é espiritualmente, tá bem, irmãos? Sabe aquele momento que uma pessoa comete um erro, um pecado, e a alma entra em uma grande tristeza? Aquilo chama-se fel de amargura, espiritualmente. É como se você tivesse bebido isso aqui, uma erva amarga, e então a gente fica angustiado, triste, arrependido, não é verdade? Então, espiritualmente, agora é espiritualmente. Então, muitas pessoas estão passando por fel
um momento de amargura na sua vida, isso chama-se fel, chama-se é amargo na sua vida. Mas, irmãos, isso nós clamamos ao Senhor, né? Para que o Senhor sempre nos liberte. Quem errar na presença de Deus, volta para os pés do Senhor Jesus, peça perdão a Ele, peça perdão a Deus, irmãos. Peça perdão ao Senhor e Deus tira você dessa amargura, desse fel. Isso é porque, quando isso acontece, é porque existe dentro de você a misericórdia, que Deus está te alertando para consertar alguma coisa, às vezes, do erro que nós fazemos. Tá bom? Queria abrir, que vocês abrissem também no livro de Hebreus, irmãos. Abre em Hebreus, por favor. Irmãos, só queria repassar aqui em Atos. Eu li o versículo 23, mas eu queria ler o 22 para vocês entenderem o 23. Ó. Diz assim o 22. Arrepende-te, pois é dessa tua iniquidade, o teu pecado, e ora a Deus, que eu acabei de falar agora, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Olha que interessante, irmão. Isso aqui é para nós cristãos, viu? Se nós cometemos um erro, nós devemos pedir perdão a Deus, né? Para arrepender dos nossos pecados, para orar a Deus e para que, porventura, seja perdoado, né? O pensamento do teu coração. Porque a pessoa vai estar muito mal, muito angustiada. Vai, irmão, Deus te restabelece e volta a alegria no teu coração e você vai ser perdoado ou perdoada em nome do Senhor Jesus, mas se houver realmente o arrependimento do coração, tá, amados? Se não houver esse arrependimento, a pessoa nem vai dobrar o joelho para orar a Deus, quem não se arrepende. Quem se arrepende, dobra mesmo e ora, mas tem que ser um arrependimento sincero, viu, irmãos? E procurar não errar, né? Procurar não errar. Vamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. A raiz de amargura, vamos ver o que pode ser isso? Rancor, não perdoar as pessoas, sentimentos. Irmãos, nós temos que nos libertar espiritualmente desse fel, tá bem? E para nos libertar disso, nós precisamos recorrer a Jesus Cristo, a recorrer a Deus, irmãos, para que sejamos limpos disso aqui, tá bom? Irmãos, nós vemos que a mirra também, falando sobre mirra, tá bom? Nós vemos que ela também, ela costumava ser para sepultamento das pessoas, tá? Para embalsar as pessoas. Vamos ver isso, irmãos, no livro de João, no capítulo 19, versículo 39 e 40. Então, aquela mesma mirra que deram para Jesus tomar o fel, nós vamos ver aqui no livro de João, no capítulo 19. Vamos ver o que diz aqui. Glória a Deus. Diz bem claramente isso aqui, irmão, no versículo 39 e 40. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com a especiaria, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Também foi usado a mirra e a aloé era usado para sepultamento e embalsamento também. Glória, e deram isso para Jesus beber. Santo é o nome do Senhor Jesus. Queridos, continuando aqui em Mateus, em Marcos, nós vemos aqui que, havendo crucificado
no versículo 24, que havia crucificado o nosso Senhor Jesus, partiram as suas vestes, lançando sobre ela sorte para saber quem o levaria, né, irmãos? Então, aqui nós vemos que a crucificação nisso aconteceu, foi numa sexta-feira, tá bem, irmãos? Hoje nós podemos dizer assim, conhecida hoje como uma sexta-feira santa, né? E o fato desses 4 soldados aqui, irmãos, era de um pelotão, lembra que eu falei de um pelotão de execução, não seriam aqueles soldados que feriram Jesus, foi entregue uma outra pelotão, né? Então, eram esse pelotão, então eram soldados desse pelotão, né? Então, eles estavam repartindo as suas vestes e lançaram sorte sobre ele. Isso nós vamos ver no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Irmãos, com toda sinceridade aqui para conosco, né? Imagina se aqueles judeus, aqueles escribas, os principais sacerdotes, como eles tinham conhecimento da palavra de Deus, né? Eles tinham conhecimento, eram homens que estavam ali sempre lendo. Vamos ver aqui no Salmos 22, olha só, imagina se eles lessem, naquele momento da crucificação de Jesus, se eles lessem o Salmo 22, puxa, ia mostrar Jesus bem claro para eles ali, né? Mas era uma obra que Deus tinha que fazer. Nós vemos aqui, olha aqui o Salmos 22. É claro, irmão, que eu não vou ler todo, mas aqui fala que o Messias sofre, mas triunfa, né? No primeiro verso ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala lá, Eloi, 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 sabachthani, né? Que quer dizer, Deus meu, por que me... Está vendo? No livro de Salmos, no capítulo 22, versículo 1. Agora, aqui sobre esse assunto, irmão, nós estamos vendo aqui, glória ao Senhor Jesus, no livro de... Só um minutinho, por gentileza. Eu acabei o 22, versículo 18. Olha o que diz aqui no versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Claro, né? Sobre o meu vestido. Então, irmãos, esses soldados desses pelotões, o pelotão, eles repartiram aqueles vestidos e sobre a túnica, então, ele não rasgava, não tinha rasgo, então tinha que lançar sorte para quem ficaria a túnica do nosso Senhor Jesus, certo? Irmãos, no versículo 24, havendo crucificado, perdão, 25, e era a hora terceira o crucificaram. Então, qual foi a hora que Jesus foi crucificado? Irmãos, nós vamos entender hora terceira. Muitos, às vezes, não sabem, irmãos, o que é a hora terceira. Irmãos, a hora terceira era 9 horas da manhã, tá bem? Os judeus, irmãos, eles costumavam, né? Costumavam o tempo do dia a partir do nascer do sol. Então, quando o sol nascia às 6 horas, ali já se falava a primeira hora. 7, né? Das 6 às 7 é 1 hora, das 7 às 8 é 2 horas, e das 8 às 9 é a terceira hora. Então, a partir das 9 horas da manhã, o nosso amado Jesus Cristo aqui e o crucificaram. E por cima, nós vemos aqui no versículo 26, que por cima dele estava escrito uma acusação, o rei dos judeus. Irmãos, essa acusação, irmão, pelo qual uma pessoa está sendo condenada, foi o caso do nosso Senhor Jesus. Qual era a acusação do Senhor Jesus? Olha só, a primeira acusação verdadeira, assim, só para vocês lembrar, que os escribas, os sacerdotes, os anciãos da época, todos aqueles principais sacerdotes, a acusação contra Jesus, porque eles não encontraram nenhuma acusação contra o Filho de Deus, a não ser ali no capítulo 14 de Marcos, versículos 61, 62 e 63. Ali é a acusação que verdadeiramente eles fizeram contra Jesus. Aquela é a verdadeira. Mas já no capítulo 15, quando eles levaram para Pilatos, eles não levaram a acusação dessa. Eles não levaram. Eles mentiram e começou a entregar a Pilatos, dizendo que este homem se fez rei dos judeus.
Ou seja, Pilatos acabou focando nisso porque ele estava sendo um líder pela acusação. Depois Pilatos percebeu, no versículo 10 do capítulo 15, Pilatos percebeu que era inveja deles, porque Jesus ficava em silêncio. Então, amados, nós vemos aqui que a acusação contra Jesus Pilatos colocou aqui claramente, né? Essa acusação foi escrita e colocou em cima da sua cruz, dizendo Rei dos Judeus. Ironicamente, né, irmãos, proclamavam a verdade do Senhor Jesus, porque ele estava sendo irônico, dizendo que Jesus era o rei, mas verdadeiramente Jesus era. Ele estava sendo humilhado ali, irmãos. Meus amados, se Jesus está sendo humilhado, você aceita que muitas pessoas, eu não aceito isso, eu não aceito. Mas se Deus está permitindo você passar alguma humilhação, para depois ele te exaltar, só vamos conseguir isso se a gente entender a vida do Senhor Jesus. Com licença, irmão, beber água. Se nós não tivermos conhecimento de Deus, nós vamos querer reivindicar. Você viu que em momento nenhum o Senhor Jesus reivindicou. Nenhum momento Jesus, ele quis, se você vê, eu acho que está em Lucas, Pilatos falou para ele, você não sabe que eu tenho o poder de deixar você vivo ou te matar? Poder nenhum você teria se não viesse do céu o poder. Mas como este mundo não é meu, né? Quer dizer, ele quis dizer que ele é do céu, ele é lá da glória. Senão ele tinha orado a Deus e ia enviar, salvo erro, 12 legiões, 72 legiões de anjos para socorrer. Mas era a missão dele, irmãos. Era a missão de Jesus. Então, o que nós vamos aprender com essa humilhação de Jesus? Amados, vamos aprender a ser o mais humildes? Vamos aprender, glória ao nome do Senhor Jesus, a passar por alguma humilhação, mas confiante no Senhor, porque é aí que o Senhor nos ensina. Há momento de falar e há momento de ficar calado. Jesus ficou calado. E ele, você viu que a mentira estava prevalecendo, mas não até o fim, de jeito nenhum. Então, vemos aqui, irmãos, nesse versículo, que a acusação do Senhor estava sendo bem irônico diante da população ali, diante do povo. Mas, verdadeiramente, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis de toda a terra. No versículo 27, irmãos, crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e um à sua esquerda. E nós vemos aqui, irmão, que esses ladrões, né, estava aqui mostrando sobre uma paródia também. Olha que interessante. Irmãos, vocês lembram que Jesus, na transfiguração dele, ele levou Pedro, João, Tiago. E quando ele se transfigurou, desceu do céu, Moisés e Elias. Eles ficaram maravilhados, né? E ali Moisés e Elias conversavam com o Senhor Jesus. Em um dado momento, Pedro, todo assustado, quis falar assim, o que é que faz uma cabana para o Senhor, para Moisés, Elias? E desce uma nuvem, cobre tudo ali, e a voz do céu, a voz de Deus, diz que esse é o meu filho amado, que me comprado. Aí ele escutar. E naquela hora só fica Jesus. E eles ficaram muito atônitos. Agora aqui já faz, irmão, uma maneira, né? Uma crucificação do Senhor Jesus entre os ladrões. Então você vê, imagina, irmãos, medita aqui comigo aqui nesse momento. Lá na cruz de Jesus está escrito Rei dos Judeus. Ironicamente, eles colocaram as vestes de púrpura no Jesus, colocou um espinho, né? Uma coroa de espinho, deu uma cana e ainda reverenciando ele como um rei dos judeus. Quer dizer, mostrando um reino fraco, um rei fraco.
vez de ter um cetro de ouro, tinha uma cana nas suas mãos. Uma própria cana, eles bateu na cabeça do Senhor Jesus. Ainda tampou o rosto de Jesus, esbofeteou e profetiza quem é que te bateu. Dobrou o joelho, salve o rei dos judeus. Que humilhação, irmão. E Jesus calado por você. O Senhor Jesus aguentou tudo aquilo por cada um de nós. Por que nós não podemos aguentar por amor a Jesus Cristo? Por que que nós... E o que o diabo mais quer, irmãos, nos dias de hoje, é incitar cada um de vocês para vocês procurar reivindicar os seus direitos. Irmãos, neste mundo, o inimigo está fazendo de tudo para que nós erramos na presença de Deus. E para não errar na presença de Deus, tem que viver no Senhor. Nós temos que viver em Cristo, para que nós não cometemos pecado. E se alguma falha cometemos, é arrepender e voltar para as mãos do Senhor e continuar a nossa jornada. Glória ao nome do Senhor. Vemos aqui, meus amados, nós podemos ver aqui que o nosso Senhor, como rei dos judeus, na placa da cruz ali em cima, e colocou um à direita e outro à esquerda. Vocês lembram o pedido da mãe de João e também de Tiago? Fez um pedido para Jesus que queria que os seus filhos, quando estivessem no reino de Deus, sentassem um à direita de Jesus e outro à esquerda dele. Vocês lembram disso? Que houve até houve uma discussão entre os discípulos por causa desse pedido egoísta dos filhos, porque os filhos que pediram para a mamãe para falar com Jesus. Jesus falou, isso não me pertence a mim, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né, que pertence ao Pai, e aquele que vai ser destinado a que faz a vontade. Agora, veja bem, na cruz é colocado 2 salteadores, 2 ladrões e Jesus como rei. Olha só, irmãos. Mas os ladrões são pecadores, não são? E Jesus não veio para salvar os pecadores do seu arrependimento. O que eles estavam fazendo para humilhar Jesus era o que realmente era a verdade. Jesus veio com esse propósito, para salvar todos os pecadores. Não importa que tipo de pecador é a pessoa, desde que ele se arrepende para Jesus ou ela, ele vai salvar. Não está escrito que Jesus disse, e aquele que crer no Senhor, todos os seus pecados são perdoados. Então, ele veio para todos, irmãos. Quem crer no Senhor e obedecer, ele veio para perdoar todos os nossos pecados e está lá nós com Cristo futuramente na sua glória. Então, isso foi muito irônico, irmãos, tá bom? E nós vemos que ali, irmãos, os ladrões, depois nós vemos aqui, que no versículo 28, está dizendo, e cumpriu-se as escrituras que diz, e com os malfeitores foi contado. Vamos ver isso aqui, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, olha o que diz lá em Isaías, o livro messiânico, louvado seja Deus, 52, versículo 12. 53, versículo 12. Olha o que diz aqui. Irmãos, agora, diante de tudo isso, que Deus está dando a graça de nós lermos aqui a Sagrada Escritura, alguém aqui tem dúvida que Cristo não é o Filho de Deus? Ou que Cristo é Filho de Deus? Alguém tem dúvida que Cristo é Filho de Deus? A melhor palavra é essa. Alguém entre nós tem dúvida que Cristo é Filho de Deus, sendo que Deus está dando a graça de mostrar todas as Escrituras apontando Jesus para este momento? Olha aqui a profecia, em 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muito, e com os poderosos repartirá ele o despojo, quer dizer, com os anjos. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, quer dizer, com quem? Com aqueles ladrões, transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Naquela cruz, ele levou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Jesus intercedeu naquela morte, o meu, o seu, de toda a humanidade, ele levou sobre aquela cruz, intercedeu por todos nós. E aonde que nós merecíamos ir, que era a condenação eterna, Jesus leva sobre si e paga todos os nossos pecados, e o Senhor nos liberta de uma condenação eterna, e ele nos dá a vida eterna. Por isso que ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo devolve a nós a semelhança de Deus, a vida eterna, porque o verdadeiro crente, o cristão verdadeiro, o Espírito Santo produz fruto nele, porque ele deixa produzir fruto. Então, ele é longânimo, bondoso, amoroso, paciente, tem domínio próprio. A situação pode cair, canivete, ele está em paz com o Senhor, procura estar em paz com as pessoas. Vem tudo quanto é tipo de coisa, mas ali ele está produzindo todo o fruto, a caridade, tem a fé. Não é verdade, irmãos? Então, queridos, nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ele é o caminho. E todo que crer nele está salvo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, no versículo 29, os que blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: tu que derruba o templo, em 3 dias o edifica, né? Olha só, irmãos, que situação, incitação daqueles homens e todo aquele povo, ainda Jesus crucificado, o nosso Senhor Jesus ali estava sendo insultado, irmão, na cruz sendo insultado. Irmão, muitos de vocês já foram insultados, não é verdade? Muitos de vocês foram confrontados. Parece que sobe aquele sangue na gente, né? O rosto até fica vermelho, porque o sangue subiu, uma vontade de dar uma resposta, né? Jesus não, irmão. Enquanto eles estavam insultando, quer dizer, blasfemando contra o nosso Senhor Jesus, porquanto eles passavam ali, e eles também estavam sendo assim culpados, irmão, da mesma acusação que o Sindério, que aquela comissão entre os principais sacerdotes, escribas, os sumos sacerdotes, todos eles ali acusaram Jesus. Esses homens aqui estavam também fazendo as mesmas acusações, quer dizer, blasfemando, né? E eles estavam lá meneando as suas cabeças. Aonde que diz isso? Aonde vai falar sobre essa profecia que estava acontecendo com Jesus? Vamos voltar lá em Salmos 22. Vamos lá no capítulo 22, versículo 7 de Salmos. Vamos ver o que diz lá outra vez. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha aqui. No versículo 7. Olha. E todos que me viram zombaram de mim. Estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Oh, meu Deus do céu. Está vendo, irmãos? Oh, meu Deus. Então, amados, nós vemos aqui que eles falaram assim: salva a ti mesmo e desce da cruz. É o que eu acabei de ler agora, Salmos capítulo 22, versículo 7 e versículo 8. Irmãos, e nós aqui vamos ver o 31, que da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas dizia uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Olha que zombação. Então, novamente, esses principais, irmãos, sacerdotes, que estavam liderando ali um escárnio de Jesus, sua zombaria junto aos escribas. Irmãos, já pensou Jesus sendo condenado a uma cruz de morte cruel, mas, irmãos, muitos, só para vocês entenderem, muitos que foram crucificados não tiveram uma zombaria tão forte. Eu acredito que nem zombaria teve, né? Mas olha Jesus, ainda tinha 2 salteadores do lado dele, ninguém referiu contra aqueles 2. Era Cristo o centro, era ele o centro
da zombaria. Meu irmão, minha irmã, se você não entendeu que Jesus é teu Salvador, eu acredito que a própria palavra aqui está abrindo a tua mente hoje para você entender. Olha quanto que Jesus padeceu para salvar a nossa vida. Vamos servir a Deus de todo o nosso coração, irmãos. Vamos servir a Deus de toda a nossa alma. Confiar em Jesus Cristo é o que nós precisamos. Irmãos, e nós vemos aqui que essa zombaria, né, junto com os escribas, iam em encontro justamente contra a missão de Jesus, o centro da missão do Senhor Jesus. E qual que era? Para salvar os outros. Jesus, qual era a missão do Senhor Jesus? Vim salvar os pecadores ao seu arrependimento. Ele veio para os doentes, né? Ele veio para os pecadores que se arrependem para ele. Ele não veio para os justos, né? Você lembra que Jesus tinha falado sobre isso, né? Então, ele falou, e o nosso Senhor Jesus, irmão, se recusou a salvar a si mesmo. Você viu? Ele disse assim, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Jesus recusou. Se ele quisesse, ele tinha poder para isso. Mas ele recusou a salvar a si mesmo. Mas por que que Jesus Cristo fez isso? Irmãos, tá bom. Vamos lá no capítulo 10 de Marcos, tá bom? No versículo 45. Olha aqui, ó. Marcos capítulo 10, versículo 45, vai dar a resposta para nós. Tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Porque Jesus falando, aqui Jesus está falando, né? Ó, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Por isso que Jesus recusou-se salvar a vida dele. Ele deu a vida dele para resgatar as nossas vidas. Glória a Deus. Ah, Senhor Jesus, glória ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Alamai cantare, Jesus. Aleluia. Santa Alamai cantare, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Aleluia. Vocês estão entendendo? Bendito Deus. Agora você entendeu porque Jesus não quis salvar a vida dele? É por amor a cada um de vocês. É por amor a cada um de nós. Amor por aqueles que querem se arrepender e querem viver em Cristo. É por isso ele veio para dar a sua vida. Então foi esse motivo, irmãos. Você viu a blasfema? Agora vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente procura, quando a gente lê aqui que esses homens estavam fazendo, zombando de Jesus e dizendo que salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, e para nós que temos o Espírito Santo de Deus, a resposta está lá em Mateus capítulo 10. Glória a Jesus. Agora você entendeu, irmãos, que Jesus não quis salvar a vida dele? Ele podia, mas ele não quis. Ele tinha poder? Tinha poder. Ele ressuscitou Lázaro de 4 dias, que é a coisa impossível para a ciência de hoje, porque em poucas horas, em um dia para o outro, o cérebro derrete, tudo vai se apodrecendo. Em 4 dias, o Senhor vai e ressuscita aquele homem por inteiro. Jesus não tinha poder para isso? Tinha, mas não era o objetivo de Jesus. É o objetivo dele que hoje existisse e que exista uma igreja poderosa e santa, que são vocês. Amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus, não anda de qualquer jeito, irmão. Anda com o Senhor Jesus, não anda sozinho. Não, deixa Cristo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, irmão. Porque esse mundo aqui é muito curto, é muito pouco. Não vale a pena, irmão. Se Cristo deu a sua vida, vamos dar nossa vida para Jesus? Vamos, irmãos. Vamos dar nossa vida para Cristo. E para isso o mundo vai nos odiar. Porque aquele que ama Cristo é odiado pelo mundo. Jesus mesmo disse isso. O mundo odiou Cristo, irmão. E não vai odiar você? Mas e aí? Se você tem o conhecimento de Jesus, você vai falar, Senhor, graças te dou. Senhor passou por isso e tudo, está me dando essa força de passar semelhantemente contigo.
me dê força. E Cristo vai nos dar força. Vamos dar continuidade, meus amados. Aleluia. Irmão, no versículo 32, diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também o que estava com ele foram crucificados ou injuriaram. Irmãos, blasfemando, veja bem. Olha só, como eu disse a vocês, Jesus ali, ferido de morte. E ainda esses homens estavam lá, dizendo para Jesus que ele, se ele descesse do céu, ou perdão, descesse da cruz, eles iam crer. Mas Jesus não fez isso. Agora, vemos aqui, irmãos, nesse versículo 32, ele disse, olha bem o que eles disseram. O Cristo, o Rei de Israel, ironicamente, né, irmão? É irônico. Então, vamos falar sobre Cristo. Vamos falar sobre Cristo. Irmãos, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 8, versículo 29. Vamos falar da identidade de Cristo. Esses homens blasfemando contra Cristo. E no capítulo 8, no versículo 29, diz assim, ó. Ele disse, mas vós que dizeis quem eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Pronto. Pedro identifica Jesus como Filho de Deus, o Cristo, o Messias. E claro que Jesus disse que bem-aventurado Bar-Jonas, né? Que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Vamos dar mais uma olhada, irmão? E aqui nesse versos aqui que nós estamos lendo, irmãos, no versículo 32, aqui é um escárnio, tá? Que esses homens estão fazendo contra Jesus. Nós estamos vendo que esses líderes religiosos estavam escarnecendo o Senhor Jesus e fazendo lembrar a sua segunda acusação de Jesus perante o Sindério, é aquela passagem do capítulo 14, versículo 61. Eu já falei, não vou ler mais, tá? Então, nós vemos aqui, meus amados, que esses dois homens que foram crucificados com Jesus também estavam insultando. Olha que interessante. Aqui em Marcos é o único que revela isto, que os dois também insultou. Podemos ver aqui que logo, e os que com ele foram crucificados ou injuriaram. Então, os que com ele, os dois injuriaram contra Jesus. Mas um deles se arrepende, irmão. Se arrependeu. Um deles se arrependeu. Vamos ver isso no Lucas, capítulo 23, o arrependimento desse. Ó. Lucas, no início, os dois estavam atacando, mas injuriando. Mas nós vemos que depois ele se arrepende. Então, no versículo 23, no capítulo 23 de Lucas, versículo 39, olha só. Ao 43, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, e repreendia, dizendo, tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus, Senhor, lembra de mim quando vieres em teu reino, quando estiver em teu paraíso? E disse Jesus, em verdade vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse se arrependeu. Está vendo? Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que olha como o arrependimento é importantíssimo e Jesus aceita uma pessoa pedindo perdão, arrependida de todo o teu coração. Irmãos, e vemos aqui, então, glória a Deus, no versículo 33, que é chegada a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, vocês lembram que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, terceira hora. Horas mais 3 horas, meio-dia. Então, na hora sexta,
houve uma treva muito grande aqui. Nós estamos vendo aqui que foi ao meio-dia e até na hora nona, que seria às 3 horas da tarde, né? Essas trevas eram sobrenaturais, eram vinda de Deus, não era uma treva normal, tá bem? Isso aqui não, irmão. Inclusive, alguém pode falar, é um eclipse que houve e tudo. Não, irmão. No dia da morte de Cristo, foi isso que aconteceu. Foi umas trevas sobrenaturais, e isso representava o quê? O juízo de Deus. Quer ver uma treva sobrenatural também que houve? Foi lá no Egito, tá bom? Vocês lembram lá no Egito? Não veio uma treva de 3 dias no Egito? Vamos ver lá no Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Vamos lá no Êxodo. Aquelas 3 noites de escuridão lá, você acha que era natural? Não, irmão. Era o juízo de Deus sobre aquele momento ali em cima do egípcio, né? Em cima do Egito todo. Então, vamos lá. No capítulo 10. E aconteceu a mesma coisa, só que ali em 3 horas, né? Olha só. Versículo 21. No capítulo 10 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, e trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não teve interrupção, irmão. 3 dias, contando dia e noite, tudo era noite ali, trevas, a tal ponto que nem as lâmpadas que eles tinham era suficiente, tinha que palpar, eles tinham que usar o tato para ver onde que eles entrariam e andariam, de tão espessa que era a treva. Não deixava, não, isso é sobrenatural, isso é coisa de Deus, irmão. Tá vendo, irmão? Esse é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos, amado. Por isso que ninguém aqui tema, não tenha medo de nada, pois Deus protege os seus filhos. Você acha que muitos aqui falam assim, meu Deus do céu, nós vamos padecer muita coisa, irmão? Olha, os que confiam no Senhor, ele tem sempre escape. Deus tem plano de escape, nós não vamos ser arrebatados para ir aos céus? Agora, precisamos ver se nós estamos enquadrados na fidelidade com ele, né? Porque só vão subir os fiéis. Então, precisamos ver isso. Voltando, então, na palavra de Deus, vocês aqui perceberam, né, irmãos? Louvado seja Deus, desse versículo 34. Vocês perceberam aqui que no versículo 33, nós percebemos isso, que foi forte. Livro de Amós também, no capítulo 8, versículo 9 e 10, também fala sobre esse sobrenatural, tá bom? Se vocês verem Amós, quer ver só, irmãos? Amós, capítulo 8. Aí, algum irmão pode perguntar assim, mas irmão Júlio, por que nós estamos buscando tudo isso? É para você ver que o que estava acontecendo com Jesus, tudo estava profetizado. Porque todo aquele que acompanha Jesus não tem como ter dúvida que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não há, irmãos, não tem, sabe, irmãos? Não há como. Somente pessoas que não têm conhecimento da Bíblia Sagrada é que pode ficar blasfemando, falando coisa que não sabe. Porque os que sabem, ele põe a mão na boca e tem respeito e sabe o que é a verdade. Não é mesmo, irmão? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 9. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se oponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Aí, sobrenatural. Que dia foi isso? Naquele dia. No dia da crucificação do Senhor Jesus. Olha que foi muito claro. Vou repetir. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, hora sexta. As trevas foi até, né, na hora nona, às 3 da tarde. Ó. Se põe ao meio-dia, houve trevas.
Irmão, Deus está falando de escuridão. Não é uma nuvem negra que passou ali assim e você consegue enxergar ainda o outro lado lá, tá bom? E não, eu acredito que até tochas esses homens deveriam ter acendido, porque houve uma escuridão e a terra entenebreça no dia claro. Isso aqui é sobrenatural, não é? O que aconteceu com Jesus aqui, não foi? Foi, amados. Então, voltemos lá. Já está terminando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, então, nessa passagem, que logo no versículo 34, que é a hora nona, Jesus, então, exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Então, irmão, justamente a hora nona, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus dá esse grito, mas em alta voz. Todo mundo escutou, houve silêncio. Os zombadores ficaram em silêncio para que a voz divina, o nosso Cristo, aquele injuriado, aquele que foi colocado rei dos judeus como uma paródia, como um escárnio, mas na verdade não sabia eles que realmente estava declarando o verdadeiro rei dos judeus, Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Quando, né, essa frase é uma frase aramaica, irmãos, né? Ela é aramaica. Eloi, Eloi, lama sabachthani, como de costume, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele sentiu o abandono de Deus. Vocês lembram que eu falei isso para vocês, uma outra passagem, e muitas pessoas falam assim, né? Que Jesus, ele foi no horto e fez aquela oração, Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E aí muitos falam assim que muitos queriam que Jesus ele escapasse da cruz, que ele já estava com medo da morte. Irmãos, Jesus não estava com medo da morte. Ele é o dono da vida, tanto que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas muitos falam desse jeito, que Jesus estava com medo da morte, com medo daquela hora, aquela agonia. Não, irmão. O que nós precisamos entender, essa é a visão dos nossos olhos físico, material, certo? Mas a visão de Cristo é espiritual. O que Jesus estava mesmo sofrendo ali era o cálice da ira, do furor de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse, misturado, né? O cálice da ira de Deus que foi derramado ali, que é o juízo de Deus. É aqui que Jesus estava com medo de não conseguir suportar esse cálice tão toda a ira de Deus sobre o pecador. Irmãos, vocês querem meditar comigo nessa passagem, por gentileza? Irmão, um pecador já comete muitos pecados, muita iniquidade. Um pecador, milhares, bilhões e de bilhões. Hoje a Terra tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas, hoje, né? 8 e pouco que seja. Irmãos, agora, desde de Adão até agora, quantos bilhões, sei lá, trilhões, eu não tenho nem número para isso aí, de pecados que os homens cometeram nessa terra. Vem Jesus, ó, mesmo após a vinda de Jesus, o povo ainda continua pecando. O mundo continua pecando. E Jesus atraiu todos esses pecados para ele. Tanto lá, desde Adão, como também no final do mundo. Uma criança que for nascer, o pecado desta criança também foi levado para a cruz. Agora, só vão ser salvos a quem aceitar Jesus como único caminho, a verdade e a vida. Não vai entrar no céu se não for através de Jesus. Então, se a pessoa não aceitar Cristo, ela vai para a condenação eterna. Continua, vai para a condenação eterna. Somente os que aceitarem Cristo como seu fiel Salvador, como eu falei do eunuco aqui para vocês no começo aqui, e é que aceita que vão ser salvos. Então, amados, Jesus estava ali apavorado, sim, porque as gotas, a ansiedade ali que ele tomou, aquele sofrimento, fez com que o seu corpo soasse gotas de sangue que desceu as vestes dele e foi gotejando
no chão. Imagina como estavam as vestes do Senhor Jesus neste momento, né, queridos? Então, veja muito bem. Espiritualmente, Jesus estava vendo o cálice da ira de Deus. Por isso que ele falou, afasta de mim este cálice. Ele não falou, afasta de mim essa crucificação. Ele não falou isso. Ele falou do cálice. E ele teve que beber gota por gota. Ângela, me ajuda aí, enquanto eu falo aqui, está em Apocalipse, o cálice da ira de Deus. Tá? Eu não lembro se está no versículo, no capítulo 14. Eu acho que é no capítulo 14 de Apocalipse. Deixa eu ver. Ó, capítulo 14. Deixa eu ver aqui uma passagem para vocês verem como é grave a coisa, irmão. É mais forte do que vocês imaginam, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, aqui, ó. E no versículo 10. E também, no Apocalipse 14, versículo 10. E também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O que Jesus pediu para Deus afastar dele? O seu cálice, não foi? O cálice da ira de Deus. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmão, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, quer dizer, eternidade, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, e os que o adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Pronto. E agora vocês entenderam por que Jesus fez aquela oração? Se possível for, afastar esse cálice. É esse cálice que Deus deu a ele. Por isso que aqui ele clama, Eloi, Eloi, né? Ele clama bem claro aqui, sabactani. Então, Jesus sentiu, quando ele se fez maldito na cruz, quando ele recebeu todos os pecados da humanidade, ele levou para ele lá na cruz, tirou todo mundo ali, levou para ele, se fez maldito. Deus, porque Deus não fica no pecado, irmão. Deus não habita em pecado. Deus abandona o seu filho, abandonou Jesus. E Jesus, a pior coisa da vida de uma pessoa é não ter Deus na sua vida, irmãos. E foi neste momento que Jesus... nós não estamos falando de sentir a presença de Deus no coração. Não, não é isso. Jesus não estava sentindo a presença de Deus batendo no seu coração. Jesus sentiu a ausência de Deus. Vocês lembram, só para vocês pôr aqui em paralelo, lembra de Sansão? Depois vocês vão ler para não ficar grande aqui a nossa reunião. Vocês vão ler lá. Sansão brincando com Dalila lá, né, nos seus amores, ele ficava mentindo. Vê o último verso, que aí quando ele ficou constrangido, que ele falou, cortar minhas tranças, aí cortaram as tranças dele, aí ela falou, olha, os filisteus estão vindo. Ele falou, mas dessa vez o Senhor vai me tirar. Aí está escrito lá, não sabendo ele que o espírito saiu dele. E aí ele virou homem normal. Irmãos, hoje nós não somos homens normais, nem mulheres normais. Hoje nós somos espirituais. Somos de Cristo, pois temos o Espírito Santo de Deus. Um homem natural não tem Espírito Santo de Deus. Somente os homens espirituais, quer dizer, homens e mulheres, em Cristo é que tem o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo de Deus. O mundo, nos seus pecados, nem Cristo quer saber. O Espírito Santo não vai estar num homem natural. Agora vocês entenderam isso? Então, meus amados, quando Jesus sentiu isso, ele viu que foi abandonado por Deus. Então, ele estava ali e afirmou diante de todo mundo, Deus meu, por que me desamparaste? Pode ver lá, Salmos 22, versículo 1, é isso aí que ele estava falando. Deus meu, por que me desamparaste? Então, diante de todos os zombadores, Jesus afirmou que Deus estava com ele. Só que naquele momento, né, ele afirmou que ele tinha um relacionamento com seu Pai Celestial. E por isso que ele falou, meu Deus, meu Deus. Então, irmão, Jesus suportou a ira de Deus ao levar o pecado sobre si. Esse é o cálice, essa é a verdadeira missão que Jesus teve em um dos principais missões de Cristo, foi beber o cálice do seu próprio Pai.
E a hora que ele conhecia, ele estava na glória de Deus. Por isso que ele suou sangue. Não foi fácil para Jesus, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor suportou tudo isso, toda a ira de Deus, por amor de cada um de nós, por amor à humanidade na Terra. Oh, meu Deus, como Deus é bom. Irmãos, já aqui no versículo, nós vemos aqui no 35, 36, algum do que ali estava ouvindo, e isto dizia, eis que chama por Elias. E um deles correu e deu a beber a esponja um vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. O que aconteceu aqui? Quando Jesus falou, Eloi, Eloi, né, sabactani, muitos ali entenderam que ele estava chamando Elias, Elias, Elias. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles esperavam que Elias voltaria, né? Que estava, eles acabaram confundindo isso. Vamos ver isso no capítulo 9 de Marcos, versículo 11 ao 13. Olha aqui, ó. Capítulo 9, versículo 11 ao 13 de Marcos. Olha só. Interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Tá vendo? Então eles pensavam que Elias viria ali ao encontro de Jesus. E respondendo ele disse, Jesus disse, em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele devia padecer muito e ser altivado. Aqui está se falando do Filho do Homem, Jesus. Tinha que ser padecer, humilhado, né? E versículo 3, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele, como está escrito. E foi João. Alguém pode pensar assim, mas o espírito de Elias estava em João? Não, irmãos. O espírito de Elias é espírito de Elias, o espírito de João é espírito de João, tá bom? Então, não é que o espírito de Elias. Mas olha só, se você, como eu disse aqui, não vai dar tempo. Mas se você olhar Elias usava cinto de couro, Elias usava pele, tá bom? De carneiros, né? Peles de ovelhas, assim, de animais. João também, Elias estava no deserto, João também esteve no deserto, comeu mel, gafanhoto, e tudo que estava em João, as roupas que estavam em João, Elias usava. Então, João era isso. João estava com as mesmas. João pregou a palavra de Deus, dizendo ao povo que se arrependesse, né? Elias não fez o batismo, João fez o batismo. João preparou o caminho para o Senhor Jesus, para o Filho de Deus. Mas todas as características de João eram a mesma característica de Elias. Está vendo? Louvado seja Deus. Então, amados, nós vemos aqui que por isso que eles tiveram essa confusão. Agora, quanto a este vinho, irmão, que eles pegaram esse vinho aqui, que nós estamos vendo aqui, irmão, e deu a beber, você vê agora que é vinagre, está escrito vinagre agora, tá vendo, irmãos? Ó. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Eles trouxeram esse vinagre, claro, misturado com aquela bebida mirra, né? Depois o vinagre quer dizer que é azedo, e deram ao Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que isso aí cumpriu no livro de Salmos 69, 21, que nós já falamos, está lá no livro de Salmos 69, 21, livro de João, capítulo 19, versículo 18, capítulo 19, versículo 28 e 29, também está escrito. Já no versículo 37, Jesus, dando um grande brando de voz, e ele expirou. O Senhor veio a falecer. Então, quando Jesus disse em alta voz, né, isso aí está registrado nos 3 evangelhos do nosso Senhor, tá? Está lá registrado. Glória ao nome do Senhor Jesus, ele deu aquela... bem específico. Aí eu quero que vocês abram no livro de João, no capítulo 19, versículo 30, que é o mais específico de todos os evangelhos. João 19, versículo 30. Diz assim, ó. Jesus, pois, operou também... Peraí, eu li o 20, perdão. 19. Diz assim, ó.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Rendeu o Espírito ao Pai. Então, João, ele está mais específico aqui, tá bem, irmãos? Por isso que eu levei vocês até João. Então, aqui, Jesus, né, irmãos? Lucas também registrou essa palavra do Senhor Jesus, também, que está lá no capítulo 23, versículo 46. Aqui, Jesus entregou consumou tudo. E Jesus venceu. Irmãos, já no versículo 38, e o véu do templo se rasgou de dois, de alto a baixo. Esse véu do templo, para a igreja entender bem, na época do Velho Testamento, nenhum homem poderia entrar lá dentro do templo e no lugar santíssimo, por isso que havia um véu. Só poderia entrar o sumo sacerdote, mas ninguém poderia entrar lá dentro. Bem? E lá ele fazia a expiação do sangue, a qual santificava ele e espargia no povo também. Todo ano era feito isso. E esse templo, e ele ficava bem pendurado, tá bom? Em frente desse lugar santo dos santos, tá bom? No templo. Agora, quando isso foi rasgado, irmão, o que isso simbolizou? Um livre acesso. É como se uma porta fechada, né, e abriu a porta e deu a abertura para todos. Foi isso que Deus fez. O Senhor rasgou o véu daqueles hipócritas, né, no lugar santo, onde aqueles hipócritas que estavam lá com o santinho, Caifás da vida, lá tudo santinho. Mas olha só o que eles estavam fazendo com o Filho de Deus. Deus vai e rasga o véu. Rasgou o véu de ponta a ponta e abriu o acesso livre para toda a humanidade. Irmão, se tiver uma pessoa, presta atenção para vocês entenderem isso, ele está no mundo de pecados, seja lá qualquer malfeitor que seja, qualquer pecador que seja, e ele, numa situação assim da vida dele, e ele clamar a Deus, ele tem acesso. Se um bandido, um assassino, pedir um perdão a Deus na oração dele, dobrar o joelho ali e pedir, seja na cela, onde ele estiver, falar, ó Deus, me perdoa, eu tenho errado. Ele tem acesso por causa que Deus rasgou este véu, glória ao nome do Senhor, e deu, né, o acesso livre para com ele. E quando a pessoa pede isso, então esse acesso tornou possível, né? E Jesus fez isso pela cruz. Qualquer pessoa pode ter acesso a Deus hoje. Porque um pecador, para ter acesso a Deus, ele vai pedir perdão, né? Por isso que ele tem acesso livre. Ele vai lá e pede perdão a Deus e Deus aceita. E que Jesus disse, todo aquele que crê no Senhor, por maior que seja o teu pecado, será perdoado. Então, tem pessoas, vocês podem ver muito isso, irmão. Às vezes acontece com filhos até de irmãos, né? Às vezes ele aprende dentro da casa do Senhor a palavra, vai crescendo, se envolve com outra juventude, cai num caminho errado aí, e comete iniquidade, comete erros, e a polícia às vezes pega. E nesses confrontos de tiro, de repente um tiro pega um dos filhos aí, e ele conhece o Senhor, mas não seguiu. Aí, de repente, muito dele fala assim, ó Deus da minha mãe, ó Deus do meu pai, se tu me livrares daqui, Senhor, eu vou para a tua casa e não saio mais. Quantos não fizeram isso? Alguns perderam a perna, pode ser por causa de um tiro, machucou alguma coisa, veio torto e aleijado, mas veio para dentro da casa do Senhor salvar a sua alma. Então, esse é um acesso livre. Deus acabou escutando e Deus criou um caminho para que ele cumpra aquilo que ele pediu. Aí, irmãos, ele vem, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, faz uma nova pessoa na vida dele, e olha que vai dar um crente bom, irmão, vai dar um crente fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele viu que é ruim lá, tá bom? Então, amados, tudo isso, glória ao nome do Senhor, nós vemos aqui na palavra de Deus. E aqui, então, irmãos, Jesus, quando ele inspirou esse véu, rasgou, deu acesso a todos. No versículo 39, o centurião, o que é o centurião? É um homem responsável por 100 soldados. Ele é um homem grande também, é um homem que comanda.
tá? Então, aqui está dizendo que ele estava de frente, vendo que assim clamando Espirara, ele viu Jesus clamando, ele estava ali na expectativa, ele estava vendo tudo. Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi vendo. Depois ele disse, está consumado, e assim ele expirou, e rendeu o seu espírito, né? E esse centurião, vendo assim, clamando, Espirara, e ele então disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então vemos aqui, irmão, que o centurião, ele era gentil, é romano, né, irmão? Não era judeu, ele era romano. E foi ele que dirigiu essa execução, foi o primeiro a confessar Jesus. Você vê que esse centurião estava com seus soldados, executores, e ele foi o primeiro a confessar que Jesus, como filho de Deus, que Jesus era o filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Irmão, aqueles, meu Deus, os principais sacerdotes, os escribas, vendo tudo aquilo, tudo sobrenatural, eles têm as escrituras sabendo que Deus fez lá no Egito, que Deus fez lá em Amós, glória ao nome do Senhor, falou de Amós, eles não temeram a Deus, e um homem gentil, um centurião, um executor, que era ele que mandou os soldados executar, ele foi destacado para isso, claro, né, irmão? E ele foi o primeiro a confessar neste evangelho que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos agora, para nós entendermos tudo isso, meus amados, vamos lá no capítulo 1 do versículo 11. Agora vamos falar de Jesus, o Filho de Deus. Marcos, capítulo 1 mesmo, já no primeiro capítulo, verso 1, já fala o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje nós temos o evangelho, irmãos, nós estamos falando de Cristo. Não tem, se alguém aqui duvidar de Jesus, realmente não está convertido. Porque nós estamos falando da vida de Cristo aqui. Se uma coisa que nós podemos falar é da vida de Cristo, tá bom? A única coisa que nós podemos falar, e olha, só tem coisa boa aqui da vida de Jesus, né? Então, veja, aqui em Marcos, no capítulo 1, nós encontramos já no primeiro verso. No versículo 11, diz assim, do mesmo capítulo 1, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado a quem me compraste. Então, veja que já no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, já fala do evangelho, já fala dele. Aqui já vemos no versículo 11 que o próprio Pai Celestial, ele confessa que o Jesus é o Filho amado de quem Deus se compraz. Depois nós vamos ver no outro verso, versículo 24, diz bem claro, no primeiro capítulo, versículo 24, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir, bem seis que és o Santo de Deus. Aqui nós já vemos os próprios demônios, né? O próprio demônio aqui, irmão, que exclamou ali dentro da sinagoga e já confessando que Jesus é o Filho de Deus. Podemos dar uma continuidade e ver isso no capítulo 3, versículo 11 de Marcos, tá bom? Olha o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo quem? Jesus, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, e aqueles homens não confessaram que Jesus é Filho de Deus. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Vamos ver no capítulo 5, versículo 9, de tudo de João. Capítulo 5, versículo 29. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Né? Olha só, no versículo 7. E clamando com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque o capítulo 8 diz, né? Sai dele, homem, sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? E respondeu, dizendo, Legião é o meu nome porque somos muito. Vocês perceberam nesse versículo 7? Os demônios clamaram com medo, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, até os demônios, o diabo, no Mateus capítulo 4, o diabo reconheceu a divindade de Jesus, os demônios reconheceram a divindade de Jesus, e eu pergunto para muitos que vão ouvir isto aqui, que Deus está dando a graça de ler, vocês também reconhecem a divindade de Jesus? Eu reconheço, muitos que estão aqui reconhecem, e aqueles que ainda não creem, mas vão crer, com certeza vão reconhecer a divindade de Jesus. Irmão, nós estamos aqui
protegido pelo poder de Cristo Jesus. Nós temos a salvação, nós temos Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o Salvador do mundo. Se nós temos Ele, nós estamos salvos. Agora, nós temos, irmãos, é que nós temos que estar em obediência e ouvindo a palavra dEle e servindo a Ele, e ouvindo, quer dizer, praticar a sua palavra. É isso que nós precisamos fazer, tá bem? Bom, no versículo 5 nós já vimos, no versículo 9. E nós vamos ver também no Marcos, capítulo 9, nós vamos ver aqui, não são muitas passagens, mas só mais essa, tá? Versículo 7. Marcos, capítulo 9, versículo 7, diz muito claro. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, Deus falando duas vezes do seu filho, meus amados, demônio falando de Jesus, e o próprio Satanás também reconhecendo a divindade de Jesus. Oh, meu amado, eu confesso diante de Deus, diante do seu Filho Jesus, diante do Espírito Santo, Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, é o Filho de Deus. E que nós tenhamos isso sempre em nossas mentes, confessando, tá bem? No versículo, então, foi aqui que o centurião acabou confessando a sua comissão, né? A sua confissão, ele foi muito clara, muito clara. Então, o centurião reconheceu. Irmãos, que interessante, né? Os judeus, sumo sacerdote, os principais anciães, os principais, né? Os principais sacerdotes, os anciãos da época, os escribas, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, e está lá a acusação dele, o rei dos judeus, né? E esse centurião, sendo gentil, reconheceu que aquele homem era filho de Deus. Irmãos, hoje nós somos o povo gentil, porque tudo que não é de Jerusalém são gentios, não é verdade? Só Jerusalém é judeus, Israel é judeus, o restante é tudo gentil. Pois é, você viu? Eles, judeu, não reconheceu Jesus. O gentil romano reconheceu. Hoje, nós, no Brasil, em outros países, vários países, reconhecemos Cristo como o nosso amado e Salvador, Jesus Cristo, o Salvador do mundo todo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, irmão, terminando a palavra de Deus, nós estamos vendo também, glória ao nome do Senhor, que no versículo 40, nós vamos ver aqui no versículo 40, né, irmãos? Que o nosso, também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menores, José e Salomé. Então, veja bem, olha como o papel das mulheres era importante. Os judeus, eles não valorizavam o papel das mulheres, né? Mas nós vemos aqui que o Senhor, sim, e também aqui Marcos também falou sobre o papel da mulher. Olha só, irmão, esta é a primeira referência que nós vemos aqui sobre a Maria Madalena, a qual aquele Jesus expulsou os 7 demônios, né? E você pode ver isso aí depois no versículo 16, virando a página, no versículo 16, no versículo 9, está dizendo, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, vejamos aqui que Jesus fala de Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela, isso também está em Lucas capítulo 8, versículo 2, essa Maria Madalena procedia, lógico, de Magdala. Então, nós vemos aqui que também estava aqui Maria, mãe de Tiago, menor, e de José também é chamada de outra Maria, que está em Mateus, capítulo 27, versículo 61. Irmãos, aqui nós vemos que possivelmente era a mãe de Tiago, também filho de Alfeus, que está em Marcos, no capítulo 3, versículo 18. Irmãos, então vejamos aqui que elas estavam ali olhando. E no versículo 41, para nós terminarmos essa passagem, a quais também o seguiram e serviram. Olha só, as quais também o seguiram. Essas mulheres seguiram Jesus e serviam, quando estavam na Galiléia, muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, essas mulheres, elas acompanharam o Senhor Jesus,
elas, nós vemos aqui que ela servia com seus bens. O anjo também serviu Jesus com seu... Vocês lembram em Mateus, no capítulo 4, depois que Jesus venceu a tentação de Satanás, os anjos vieram e serviram Jesus. Lembra dessa passagem, né? Em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Então, nós vemos aqui que somente as mulheres e os anjos que serviam Jesus aqui. Nós percebemos, né, que essas mulheres ajudaram Jesus com seus bens, né? E também outras mulheres na peregrinação do Senhor Jesus em Jerusalém. E claro, fizeram isso porque a Páscoa também, por causa da Páscoa, né? Mas vamos parar aqui, irmãos. Depois nós temos o horário já avançou. Deixa eu só ver um pouquinho aqui, irmãos. E nós vamos dar continuidade na próxima reunião, tá bom? E espero que todos entenderam, sejam fiéis a Deus, irmãos. Todos vocês que ouviram hoje, que vocês e outros vão ouvir, irmãos, vamos nos pegar ao Senhor Jesus. Vamos dar a nossa vida para Ele mesmo, vamos doar a nossa vida. Ele doou por todos nós. Vamos doar a nossa vida para Ele. Sejamos firmes, fervorosos, fiéis ao nosso Deus, tá bem? Glória a Deus. E que o nome de Deus seja, glória a Deus, louvado, irmãos. Amém. 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 Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia.